passar um pouquinho pelo noticiário internacional para te contar o que ocorre neste momento. Olha só, essas imagens são muito sensíveis, né? São crianças que recebem ajuda humanitária. São as pessoas que passam fome, principalmente no Oriente Médio. Olha aqui, elas estão... Que imagem! É uma panelinha, tá vendo? Na cabeça do... Antes fosse uma imagem poética, né, de um menino maluquinho que a gente tem aqui no Brasil, mas não, a gente está falando sobre fome mesmo, sobre ajuda humanitária. Ó, a ONU interrompeu a ajuda humanitária em Gaza, tá vendo? E é sobre isso que a gente vai falar agora com o Américo Martins. Tem muitas coisas no cenário internacional, mas essa imagem, né, Américo, das crianças, e assim, a pureza das crianças é algo fantástico. Olha que essa criança sorrindo com os olhos, né? As crianças conseguem sorrir e ver ali alguma poesia em meio à diversidade, porque não compreendem com exatidão a diversidade. Américo, já estamos contigo aqui em tela, a gente estava vendo aqui o rostinho dessas crianças com a panela na cabeça, né? E essa notícia dessa condição humanitária na faixa de Gaza, porque a ONU, aqui a tela já está mostrando para vocês, ONU suspende a ajuda após Israel ordenar saídas. Porque é um detalhe muito delicado, Américo, como uma moeda de negociação, né, ou para forçar ali a resolução de um assunto, você tem de estancar algumas ajudas. Só que quando essa ajuda é tirar a fome de crianças, isso vira assunto mundial, lógico. Pois é, Elisa, muito triste essa situação toda lá na faixa de Gaza, no Oriente Médio. Muito bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no live. O que está acontecendo exatamente lá? Os militares israelenses deram uma ordem ontem para que os refugiados que estão na faixa de Gaza abandonem uma região no centro da faixa de Gaza. Mais uma vez, esses refugiados vão ter que procurar um outro lugar dentro da faixa de Gaza para tentar sobreviver. Eles estão se movimentando muito dentro da faixa de Gaza porque a cada semana, a cada mês, vem uma ordem dos israelenses para que eles deixem determinado ponto. Segundo os israelenses, este local que eles querem retirar os civis é um local que está sendo usado pelo Hamas para fazer ataques contra as forças de defesa de Israel. Por isso, essa determinação para que os refugiados abandonem aquele posto. Mas com isso, a ONU não consegue ajudar, não consegue distribuir ajuda humanitária para esses refugiados, que neste momento são completamente dependentes dessa ajuda. Dos 2 milhões de habitantes da faixa de Gaza, cerca de 90% já perdeu as casas, já tiveram que sair das suas casas, dos seus lugares e procurar abrigo em algum outro ponto do território. Muitos deles já fizeram muitas dessas retiradas de determinados lugares para ir para outros. E um ponto muito crítico disso tudo, Elisa, é que a ONU também anunciou que vai, infelizmente, ter que atrasar a vacinação das crianças contra a poliomielite. Essa é uma vacinação que estava prevista porque descobriram já o vírus aí da poliomielite na água lá na faixa de Gaza, justamente por conta dessa destruição enorme que acabou com toda a rede de esgoto, por exemplo, na faixa de Gaza. E eles já tiveram a confirmação, infelizmente, de um bebê palestino de 10 meses que foi infectado, pegou o pólio, está infectado neste momento, paralisado. Inclusive, a pólio é uma doença muito séria que tinha sido erradicada, inclusive da faixa de Gaza, há 25 anos. Mas por conta dessa tragédia toda, ela voltou. A ONU, inclusive com a ajuda das Forças de Defesa de Israel, estava programando a vacinação de pelo menos 640 mil crianças na faixa de Gaza. Segundo as Forças de Defesa de Israel, 1.200.000 doses da vacina já estão lá no território palestino, mas a ONU, com essa insegurança, neste momento não pode aplicar as vacinas e essa campanha de vacinação vai ser atrasada. Então a gente tem essa tragédia toda, muita violência, a questão da fome e agora também a possibilidade ali de uma verdadeira epidemia de pólio se não for feita essa vacinação o mais rapidamente possível. Enquanto a gente ouve o Américo Martins, a gente está acompanhando as imagens que chegam da faixa de Gaza, retratando essa situação de adversidade. Se a gente pensa nas nossas vidas agora, você que foi aí levar seus filhos para a escola, começou seu dia, foi pegar o ônibus, pegou o carro e tal. Olha o mundo distante, olha isso, aos pés de uma criança, essa criança levando ali alguns recipientes num carrinho. Essa água, qual a condição sanitária dessa água? Aí as crianças caminhando, tendo de desviar de umas pedras. Olha o pé desse neném. A gente está falando de uma condição de dor que a gente
reflete sobre por qual motivo, né? Por qual motivo esses seres humanos nascerem numa condição de tamanha dor. Américo, obrigada por trazer para a gente esse relato e sobre a suspensão da ajuda à faixa de Gaza após Israel ordenar essas saídas.